Sabe quando você se sente como se a sua vida tivesse dado um pause? Você se sente travada, estagnada, sabe tudo isso? Pronto. É exatamente assim que eu tô me sentindo. Aliás, que eu tava me sentindo, porque hoje é dia 7 de junho de 2025 e eu decidi mudar. E mais do que isso, eu me comprometi a mudar. Seguinte, pra quem não me conhece, meu nome é Evelyn, eu tenho 27 anos e eu sempre fui uma pessoa sonhadora, persistente, que realmente vai atrás do que quer, sabe? Mas de um tempo pra cá, eu tenho me sentido, como eu falei no começo desse vídeo, completamente travada, estagnada e sem ânimo, sem vontade de ir atrás daquilo que eu quero pra mim, sabe? Eu já não tava aguentando mais olhar pra aquela minha versão lá de janeiro, cheia de metas, sonhos, objetivos e que agora se vê completamente estagnada. É como se eu estivesse vivendo no piloto automático, dormindo, acordando, trabalhando, comendo, sobrevivendo, mas sem de fato ir atrás daquilo que eu realmente quero pra minha vida, sabe? Tem dias que a gente olha pra nossa vida e sente como se a gente estivesse andando em círculos, sabe? Ainda existe no fundo aquela vontade de algo maior, mas parece que a gente simplesmente perdeu o caminho. E é aí que entra a decisão. Eu decidi que nos próximos 30 dias eu vou criar uma nova versão de mim mesma, uma versão que vai atrás do que quer, sabe? Talvez não seja nenhuma nova versão, talvez seja a antiga versão, porque no fundo eu sou essa pessoa. Eu só me perdi no meio do caminho entre tantas tarefas e compromissos e atividades diárias. Mas toda mudança começa com uma escolha, e a minha foi essa: me escolher todo dia pelos próximos 30 dias. E esse é o meu projeto 30 dias para mudar de vida. E não é sobre ter um resultado milagroso espetacular em 30 dias. Eu tenho plena consciência da realidade. Esse projeto é muito mais sobre parar de adiar o que precisa ser feito, sobre mostrar para mim mesma que eu não tô atrasada, que ainda dá tempo e que eu só precisava recomeçar. E é isso que eu vou fazer. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o meu ponto de partida, que nada mais é do que a minha situação atual, as minhas metas e como eu vou estabelecê-las. Vou te mostrar também como eu vou organizar a minha rotina, o que é que eu vou fazer com o meu tempo em termos de alimentação, atividade física, vida espiritual. Enfim, vou te mostrar todo esse processo de organização para esse projeto de 30 dias que vai se iniciar na próxima segunda-feira, dia 9 de junho. Então, hoje é sábado, hoje e amanhã eu vou organizar tudo e vou mostrar tudo para vocês. Vocês estão vendo esse vídeo no domingo, dia 8 de junho, e esse projeto ele se inicia na segunda-feira, dia 9 de junho. Então eu te encorajo a começar esse projeto junto comigo no dia 9 também. Mas é claro, se você estiver vendo esse vídeo em outra época, fica à vontade para começar no melhor momento para você, tá bom? Seguinte, eu tô aqui com o meu notebook agora, vocês não estão vendo porque tá cortando na câmera, mas eu vou gravar a tela e vou levar vocês juntos, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa organização no Notion. Eu, inclusive, fiz um template no Notion, é o template que eu vou usar, e eu também vou disponibilizar ele pra vocês de forma gratuita, claro. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, então caso vocês queiram fazer esse projeto junto comigo, fiquem à vontade para utilizar esse material também. E eu, inclusive, deixei dentro do Notion o meu WhatsApp pessoal, para caso vocês queiram conversar também sobre o projeto, vocês podem me mandar mensagem, vai ser um prazer, uma alegria conversar com vocês e dividir também forças aí nessa jornada, tá bom? Então vamos lá para a tela do meu computador aqui agora. E aí, vindo aqui pro Notion, a visão é essa, tá? E aí o Notion, ele tá dividido basicamente em duas partes. A primeira parte é essa aqui de informações gerais, com esses cards aqui, que eu vou explicar para vocês todos eles, tá? E a segunda parte é essa parte de dias, que é onde tem efetivamente os dias do desafio, então do dia 1 até o dia 30. Também vou mostrar para vocês. Começando aqui pela parte de informações gerais, a gente vai começar com o ponto de partida. Até porque se a gente quer chegar num ponto B, a gente precisa saber qual é o nosso ponto A para que a gente consiga trilhar o melhor caminho para chegar no ponto B, né? Então vou abrir aqui para vocês e eu preciso confessar para vocês uma coisa, o meu já tá todo preenchido porque eu gravei esse vídeo já, tinha dado um vídeo de 30 minutos e simplesmente não pegou o áudio. Então eu tô gravando tudo de novo, então já tá preenchido, vou deixar para vocês assim mesmo, tá? E vou explicar para vocês qual é a ideia aqui por trás. Começando aqui pela roda da vida, dentro do ponto de partida. Roda da vida nada mais é do que uma ferramenta em que você vai colocar todas as áreas da sua vida e você vai dar uma nota de 0 a 10 para aquela área. Então basta você clicar aqui na nota e você escolhe a nota que você quer colocar, tá bom? Esse é o meu cenário aqui de roda da vida. Eu confesso para vocês que não é um cenário que me orgulha, tá? Eu vejo que tem muita coisa que pode e que deve sim ser mudada. Não é algo que me orgulha, muito pelo contrário, mas essa é a minha realidade hoje. Tenho que encarar a realidade como ela é. Então esse é o meu ponto de partida. E lembrando que aqui eu coloquei a data de hoje, que é dia 7 de junho, que é justamente a data em que eu estou preenchendo essa roda da vida. Você coloca a data do dia que você for preencher, tá bom? Aqui dentro do ponto de partida, ainda tem uma parte para você colocar como você se sente atualmente. E aí esse espaço é muito livre, você pode colocar o que vier na sua cabeça em relação a como você se sente. Aqui eu coloquei que emocionalmente eu tenho me sentido travada na vida, que eu acredito que eu posso ter resultados melhores, mas que ao mesmo tempo eu não consigo sair do lugar, que eu quero mudar e mais do que querer, eu preciso mudar.
e fisicamente eu tenho me sentido mais indisposta, sem ânimo para fazer as coisas e com mais gordura no corpo também, tá? E reforcei aqui o meu compromisso de que eu vou mudar. E aqui a gente vem para uma parte de medidas, que é basicamente peso, percentual de gordura, e aí você pode colocar alguma outra medida também que seja relevante para você, tá? E por que que eu coloquei a data do dia 31, que foi no sábado passado? Porque foi o dia que eu tive consulta com o nutricionista. Então ele já fez a minha avaliação lá, já me pesou, já fez percentual de gordura, e com certeza a avaliação dele é muito mais precisa do que a minha. E como só teve uma semana de diferença, eu vou usar essas informações como parâmetro. Então, o meu peso está em 75,95 quilos e o meu percentual de gordura está em 32,3%. São números que eu confesso que eu fico com um pouco de vergonha de expor, tá? Não vou mentir pra vocês, assim. Eu já estive com o meu peso 8 quilos abaixo e já estive com o meu peso 11 quilos acima. Hoje meu corpo não é um corpo que eu estou me sentindo completamente feliz dentro dele, né? Como eu já estive mais magra antes, eu sei que eu me sentia muito, muito melhor, mais confiante, minha autoestima era outra. Então eu quero voltar a me sentir assim. É claro que eu não vou colocar uma meta de perder 8 quilos em 30 dias, não condiz com a minha realidade e nem condiz com aquilo que eu acredito. Mas estou comentando pra vocês só pra ter um parâmetro do corpo que eu gostaria de estar, sabe? Então esse é o meu cenário aqui. Percentual de gordura, nem se fala, altíssimo, preciso melhorar isso pra ontem, assim, tá? E aqui tem outra parte de fotos iniciais. Eu ainda não tirei essas fotos e hoje eu já não tô mais em jejum, porque já é 1 da tarde, então eu já comi. E essas fotos é interessante que sejam tiradas quando você tá em jejum. Aí eu coloquei a data de amanhã, porque eu vou tirar essas fotos amanhã e vou colocar aqui nessa parte, tá? Então essa é a nossa parte do ponto de partida. Dando sequência aqui, a gente vem para a parte das metas. Também já estão preenchidas, porque eu já coloquei na gravação anterior, tá? Mas vamos explicar tudo para vocês aqui. As minhas áreas de foco para esse período de 30 dias serão espiritualidade e saúde e disposição. Por que que eu não escolhi outras áreas ou mais áreas? Primeiro, porque a gente precisa ser realista. Como eu falei no vídeo, não é realista esperar um resultado super milagroso em um período de 30 dias, tá? Então, por isso que eu acredito que não é interessante a gente colocar várias áreas para a gente trabalhar ao mesmo tempo. Então, por isso que eu recomendo 2 ou no máximo 3 áreas aí para a gente trabalhar nesse período de 30 dias. E por que que eu escolhi essas áreas, mesmo eu tendo outras áreas com a nota até mais baixa do que essa? Porque eu acredito que essas áreas, elas influenciam diretamente em todas as outras áreas. Então, é aquela coisa quase como um hábito angular, né? Quando eu consigo melhorar uma coisa, vai meio que puxando outras coisas. Então, pra mim, essas 2 áreas são áreas de foco total, assim. São coisas que eu preciso e que eu quero melhorar e que eu acredito que melhorando elas, eu consigo melhorar várias outras áreas da minha vida também. Então, por isso que eu escolhi essas, tá? Então, vindo aqui pra meta, a gente vai colocar primeiro a lista das nossas metas. Depois a gente vai colocar a área relacionada a essa meta, lembrando que tem que ser uma área dentre as que você escolheu como foco, tá? E a gente vai colocar também exceções previstas para essa meta. Então, as minhas metas são acordar antes das 6 todos os dias na área de saúde e disposição, fazer musculação 5 vezes por semana, também na área da saúde e disposição, fazer 30 minutos de cardio 3 vezes por semana, também na mesma área, me arrumar para o dia, também na mesma área. E às vezes a gente não pensa essa questão de se arrumar como sendo algo diretamente relacionado à saúde e disposição, né? Mas a saúde aqui é uma saúde muito mais mental, no sentido de que quando eu me arrumo, eu me sinto muito mais confiante, me sinto mais disposta, me sinto muito mais motivada e, consequentemente, me ajuda a ter mais disposição para fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, tá totalmente relacionada a essa área aqui. Ler um capítulo de Provérbios por dia, tá na área da espiritualidade, que é uma área que eu confesso para vocês que eu preciso muito melhorar. No ano passado eu conseguia ter muito mais constância na leitura da Bíblia, eu conseguia manter um relacionamento muito mais próximo de Deus, realmente. E esse ano tá um pouco mais complicada essa questão, porque eu vim morar um pouco mais distante e acaba que eu não consigo frequentar a igreja que eu antes frequentava e que eu gostava muito, que eu realmente tinha me encontrado lá. Então, eu estar sem frequentar a igreja é algo que influencia muito essa questão. Também não tenho conseguido ter constância na leitura bíblica. E para esse mês, então, para esses próximos 30 dias, eu resolvi ler um capítulo de Provérbios por dia, porque acredito que é um começo, né? É um pontapé inicial aí para me ajudar a ter mais sabedoria cotidiana. Acredito que vai me ajudar bastante e é algo que eu quero melhorar muito. Beber pelo menos 2,5 litros de água por dia, também na área da saúde e disposição. Me alimentar conforme o plano alimentar todos os dias, também na saúde e disposição. Reduzir o meu tempo de tela para 4 horas por dia, todos os dias. Isso aqui também é uma coisa que às vezes a gente não atrela diretamente à saúde e à disposição, mas é uma coisa que influencia muito, pelo menos pra mim, assim. Eu vejo que quando eu fico muito tempo no celular, tipo, scrollando o Instagram, scrollando shorts do YouTube ou qualquer coisa nesse sentido,
eu sinto até um desconforto físico mesmo, sabe? Eu fico indisposto, um cansaço, né? Além de ser algo mental, do cansaço mental, também eu sinto um reflexo físico, tá? Então, pra mim, entra muito aqui nessa parte da saúde e disposição. E por fim, dormir antes das 23 horas todos os dias, também na saúde e disposição. E aí a gente vai para essa outra coluna, que é a coluna das exceções previstas. Por que eu coloquei essa coluna? Porque se você observar, grande parte das metas tem essa expressão aqui de todos os dias, para fazer algo todos os dias. Mas, mais uma vez, eu bato na tecla do sejamos realistas. Exceções, elas vão existir, tá? Os dias, eles não serão perfeitos. E algumas exceções, a gente tem controle. Como que a gente tem controle? A gente tem planejamento, né? Então, se a gente tem um evento, se a gente tem algum compromisso, a gente se planeja para aquilo ali. Então, a gente já deixa isso no radar mapeado como sendo uma exceção. E aí, no dia a dia, claro, pode haver alguma outra exceção que não estava dentro do nosso planejamento, mas é importante que a gente tenha consciência de que a exceção, ela precisa ser de fato exceção, ela não pode virar regra. Então aqui eu já coloquei as exceções previstas, que são aquelas que eu me programei para não fazer essa meta aqui, tá? Quais seriam elas? Nesse período de 30 dias eu vou ter alguns eventos. Vai ter o Dia dos Namorados, que para mim é uma data importante, que eu gosto de comemorar com meu namorado. Vai ter o aniversário do meu namorado, vai ter a comemoração, né, com todo mundo, enfim, do aniversário dele. Vai ter um casamento que a gente vai e acho que é isso. Por enquanto é isso que eu tenho planejado. Então são momentos que eu quero, por exemplo, furar a dieta, no sentido de que eu quero fazer uma refeição fora do plano. Então isso já é uma exceção prevista. Então eu já coloquei aqui quais são essas exceções. E com base nessas ocasiões, tipo o Dia dos Namorados, aniversário de Rafael e o casamento, que são programações que vão acontecer de noite e que, portanto, eu pretendo dormir um pouco mais tarde e no dia seguinte acordar um pouco mais tarde, eu já coloquei as exceções também aqui nessa parte de acordar antes das 6 e de dormir antes das 11. Então, já coloquei essas exceções previstas, que são as coisas que eu já tenho programado. Aqui, dando sequência, a gente vai para a parte de calendário, que é basicamente uma coisa para ajudar realmente a gente a se programar. Então, eu já coloquei esses eventos, tipo Dia dos Namorados, aniversário, feriado, casamento, enfim. E aqui a gente entra no menu de dopamina. Esse menu de dopamina, ele virou uma trend, eu acho, assim, há um tempo atrás, eu acho que é tipo 8, 10 meses atrás, só se falava nisso no YouTube, acho que viralizou no TikTok, meio que todo mundo só falava disso, assim, e eu achei um conceito muito legal, que é basicamente o conceito de você fazer um menu muito semelhante ao menu de restaurante, com entrada, prato principal e sobremesa, só que de dopamina. Então é basicamente você listar as coisas que você reconhece como uma fonte de motivação ou até mesmo uma fonte de recompensa, tá? Então a gente separa meio que por categoria de entrada, prato principal e sobremesa. Aí como que seria isso? Entrada, que é meio que a primeira coisa que tem no menu do restaurante, né? Então, traçando um paralelo aqui para esse contexto que a gente tá. A ideia é que a entrada seja algo rápido, acessível, sensorial, que dure aí de 2 a 10 minutos, que vai ser ideal para uma pequena pausa ou para uma transição entre uma tarefa e outra. E aqui essa lista, ela é 100% individualizada, são coisas que para mim geram motivação ou recompensa, por isso que eu coloquei aqui. É importante que você coloque as coisas que geram motivação ou recompensa para você na sua lista, tá? Que é pra mim fazer carinho e bento, passar um café, tomar um banho rápido com um sabonete cheiroso, colocar uma playlist boa em cantar. Eu amo cantar, embora eu cante muito mal, mas eu amo, me faz muito bem. Olhar pra natureza, respirar fundo, passar um hidratante com um cheirinho bom, acender uma vela aromática, mandar uma mensagem pra alguém agradecendo ou elogiando essa pessoa, colocar um look confortável que faz com que eu me sinta bem, alongar o meu corpo. Então esse aqui é o meu menu de entradinhas, tá? Prato principal. Aqui a ideia é que seja algo que exija um pouco mais de tempo ou de planejamento, mas que seja algo que realmente recarregue nossa alma, sabe? Tipo, pra mim, nesse caso, tomar um banho premium com esfoliação, creme com uma playlist boa, ir ao salão pra cuidar de mim, fazer cabelo, unha, massagem, sobrancelha, fazer uma caminhada ao ar livre, sem um destino fixo, ir a uma cafeteria bonita e tomar algo com calma, ir ao cinema, conhecer um restaurante novo, fazer atividade física, fazer um mini spa em casa, tipo com vela, creme, num momento de silêncio, encontrar familiares e amigos, receber pessoas em casa, que é algo que eu amo também. E sobremesa. Sobremesa, a ideia é que seja algo gostoso, imediato, mas que deve ser consumido com moderação. Então a gente deve usar essa sobremesa como uma recompensa e não como um refúgio imediato. Tipo, tô entediado, sobremesa, tô com raiva, sobremesa, tô triste, sobremesa. Não, a ideia é que a sobremesa seja uma recompensa, tá? Então pra mim o que é que seria? Comer um doce que eu amo, fazer um scroll no Instagram, comer algo só pela vontade, não pela fome, ficar deitada vendo um vídeo engraçado no YouTube, no Reels, comprar algo que me faz bem, mesmo que eu não precise daquilo de fato, maratonar uma série ou um filme, pedir um delivery só pelo prazer de não fazer nada. Então esse é o meu menu de dopamina. E por que eu coloquei esse menu de dopamina aqui no Notion do nosso 30 dias para mudar de vida? Porque ao longo de 30 dias, se a gente quer mudar o cenário em que a gente tá, a gente vai passar por uma situação desconfortável, a gente vai tender a voltar para os antigos hábitos, vai ter dias que a gente vai acordar e não vai querer fazer o que precisa ser feito.
E nesses momentos é importante que a gente lembre daquilo que nos gera recompensa e motivação. Então, a ideia é você deixar esse menu pronto para que quando bater esse desespero, assim, esses dias difíceis, você olhe aqui e consiga dar uma escapada, sabe? E consiga recuperar as energias para seguir adiante no seu projeto. E aqui tem o card da avaliação final, que é muito semelhante ao card do ponto de partida, né? Então aqui a gente faz a avaliação inicial e aqui a gente faz a avaliação final. Vai ter uma nova roda da vida para você dar uma nota depois dos 30 dias do projeto. Aqui você vai ter também um espaço para colocar como você se sente atualmente. E aí é legal sempre você fazer uma comparação em relação a como você se sentia lá no dia 1. Então, tipo, como eu me sinto hoje comparado ao dia 1, o que mudou na minha rotina, evoluções que não aparecem na balança, né? Porque nem tudo é sobre números. O que você quer manter, o que você quer deixar para trás e quais são os agradecimentos que você tem para fazer a você mesma, tá? Aqui também tem a parte de medidas finais e de fotos finais. E esse seria o último card, mas eu coloquei um card a mais chamado Você Não Está Sozinha. E nesse card eu coloquei uma mensaginha aqui para vocês, caso vocês queiram fazer esse projeto junto comigo. Eu coloquei as minhas redes sociais, no YouTube eu vou postar atualizações semanais desse projeto e no Instagram eu vou publicar tudo meio que em tempo real mesmo, então caso vocês queiram acompanhar no Instagram também fiquem à vontade. E além disso eu coloquei aqui também o meu WhatsApp, basta você clicar aqui que você vai conseguir falar diretamente comigo, é meu WhatsApp pessoal. Eu vou amar saber que você está participando desse projeto também junto comigo, caso você esteja passando por alguma dificuldade ou queira compartilhar alguma coisa boa também, eu vou adorar ouvir, tá? Será um prazer aí trocar experiências e dividir um pouco de forças aí nessa jornada. Por isso que eu coloquei esse card aqui, que é basicamente o meu contato, tá? E então, passada essa parte de informações gerais, a gente vem para essa parte aqui que tem de fato os dias do desafio, tá? Eu vou abrir aqui o dia 1, todos os dias são iguais. Aliás, tem uma pequena diferença entre os dias, porque em cada dia eu fiz questão de colocar uma frase diferente. São frases que me geram motivação, que me geram sentimentos bons, que fazem com que eu queira correr atrás daquilo que eu preciso, sabe? Então, no card do dia, depois da frase, você vai encontrar o checklist do dia. E aqui, claro, esse checklist vai ser completamente alinhado às suas metas, tá? E aí você vai simplesmente marcar aqui. Tipo, eu fiz isso. Você vai marcar aqui, tá? E aqui tem uma ferramenta muito legal, que é uma planilha de autoconsciência alimentar. Essa é uma ferramenta muito utilizada em comportamento alimentar, que serve basicamente para a gente entender o que a gente come e principalmente por que a gente está comendo aquilo que a gente está comendo, tá? Então, como é que você vai preencher essa planilha? Você vai preencher com o horário que você comeu determinada coisa, o que você comeu, você vai escrever aqui. Então, aqui eu coloquei um exemplo, tipo, 2 ovos e um pão francês, tá? Então, tipo, de 10 horas eu comi 2 ovos e um pão francês. Onde que eu tava? Eu tava, tipo, fora de casa, por exemplo. Eu tava no sofá. Enfim, você coloca onde você tava e você classifica essa fome. Essa era uma fome física ou uma fome emocional, tá? E aí que você pode colocar alguma observação também que você queira relacionada a essa refeição. Isso é uma coisa que é muito bom para dar clareza daquilo que a gente consome e, como eu falei, mais do que saber o que a gente consome, é importante saber por que a gente está consumindo aquilo que a gente está consumindo. Então essa ferramenta é muito legal mesmo, tá? E aqui também tem uma parte de você colocar anotações sobre o dia, como você se sente, ponto alto, ponto baixo, enfim, um espaço meio que livre mesmo para você colocar o que você quiser sobre esse dia, tá? E aí, assim por diante, mesma coisa, todos os dias são iguais, com exceção da frase. Leia uma frase, tá? E esse é o Notion aqui do nosso projeto de 30 dias. Lembrando que eu vou compartilhar ele com vocês de maneira gratuita. O link está na descrição desse vídeo, basta clicar. E, por favor, caso vocês queiram fazer realmente esse projeto junto comigo, não deixem de me mandar uma mensagem aqui no meu WhatsApp pra gente conversar, trocar ideia, trocar força, enfim, tá bom? Não é grupo nem nada, é o meu privado mesmo, tá? Você vai falar diretamente comigo. Pronto, gente, agora que vocês viram todo o Notion, a gente pode efetivamente colocar a mão na massa. Mas antes, eu queria destacar um ponto que talvez tenha passado desapercebido para muitos de vocês, que é com relação às minhas metas. Não sei se vocês perceberam, mas todas elas são metas de ação e não metas de resultado. O que seria uma meta de resultado? Seria uma meta do tipo, perder 5 quilos em 30 dias. Isso seria uma meta que foca no resultado. A meta da ação, ela foca na ação. Então, perceba que o resultado eu não tenho 100% de controle, mas a ação eu tenho 100% de controle. Então, embora eu queira, de fato, emagrecer tantos quilos, eu vou focar no processo, no que é que eu preciso fazer para emagrecer. Porque eu sei o caminho. Eu sei que para emagrecer eu preciso estar em déficit calórico, eu preciso seguir o plano alimentar do meu nutricionista, eu preciso fazer atividade física. Eu sei disso. O emagrecer, a quantidade de quilos que eu vou emagrecer, acaba que não é uma coisa que eu consigo controlar diretamente. Mas eu consigo controlar o que eu como no dia a dia, eu consigo controlar a atividade física que eu faço, então isso está no meu controle. E eu sei que se eu fizer isso por 30 dias, os resultados eles vão vir. Talvez eles não venham como eu espero, mas eles vão vir. Então eu tô focando única e exclusivamente naquilo que eu tenho controle, que são as minhas pequenas ações diárias. Pequenas ações essas que muitas vezes a gente acaba desprezando, né? Não dando a devida importância, mas que quando somadas é o que vão trazer o nosso resultado de fato. Então agora chega de conversa e vamos pro supermercado, porque a alimentação vai ser um pilar muito, muito importante desses próximos 30 dias. Simbora!
E essas foram as compras para a primeira semana do nosso projeto 30 dias. Iogurte muitos, queijo mussarela, páprica defumada que tinha acabado, ovos, que não pode faltar, pãozinho de forma, carne de patinho moída, uva, requeijão light, abacaxi, doce de leite para sobremesa, manga, banana e batata inglesa. E aqui, limão também. Lembrando que a gente ainda tem na geladeira frango desfiado já preparado também. E a gente também tem aquela bebida proteica da Três Corações e guaranazinha zero para dar uma ajudada na vontade de doce. Boa tarde, pessoal. Hoje é domingo, tô aqui nos últimos preparativos para o nosso projeto 30 dias para mudar de vida. Vou compartilhar aqui com vocês qual vai ser o nosso cardápio da semana. Ó, gente, tô compartilhando meu notas aqui com vocês. Eu e Rafael, a gente tem uma nota compartilhada que a gente coloca a lista de supermercado, cardápio, enfim. Aqui nessa parte de cima são as nossas compras que a gente comprou ontem, que eu já mostrei aqui pra vocês. E aqui embaixo é onde tem o nosso cardápio. Café da manhã vai ser sempre pão ou cuscuz, ovo, queijo e alguma fruta, padrão. Almoço, a gente simplesmente viciou num gratinado, que ele é super saudável, inclusive tá na nossa dieta e fica muito, muito gostoso. Eu, inclusive, gravei mais cedo a montagem desse gratinado e vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo, tá? Aí, domingo e segunda, no caso hoje e amanhã, a gente vai comer o gratinado de frango, o restante dos dias vai ser o gratinado de patinho, que é a mesma coisa, só muda que um é com frango e o outro é com patinho moído, tá? E no sábado vai ter a comemoração do aniversário de Rafael e a gente vai comer estrogonofe. Esse aqui não é dentro do plano, é fora do plano, tá? Lanche, Rafael vai comer sempre pão com queijo e iopró essa semana. E eu tenho 3 opções aqui, que é o brigadeiro de biomassa de banana com iopró, a banoffee fit ou papa de aveia. São as minhas opções de lanches para essa semana. E o jantar vai ser muito semelhante aqui ao café da manhã, ou essa opção aqui, de pão ou cuscuz ou queijo e fruta, ou essa opção aqui de pão, hambúrguer e queijo, que a gente também ama. Gente, comidas da semana feitas, agora definitivamente tá tudo pronto pra gente começar o nosso projeto amanhã. Eu tô só pensando em materializar ele de alguma forma, tipo, eu tô pensando em usar essa parede aqui e colocar 30 post-its, sabe? Um pra cada dia, daí cada dia eu vou tirando post-it. Não sei. Ou de repente eu posso usar alguma coisa aqui nesse flip chart também. Quero deixar algo mais materializado, sabe? Não sei, deixa eu pensar aqui e aí eu mostro pra vocês. Agora sim, 10/10. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar os preparativos desse nosso projeto de 30 dias que começa amanhã. Então, se você viu esse vídeo e quer começar esse projeto junto comigo ou em algum outro momento, fique super à vontade. Eu vou deixar o template aqui do Notion na descrição. É só entrar e usar super à vontade. Não esquece também de me mandar um WhatsApp, porque eu vou adorar saber que você está participando desse projeto junto comigo. E só lembrando que eu vou postar atualizações semanais aqui no canal do YouTube e vou postar tudo em tempo real também no Instagram. Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui na descrição também, junto com o template do Notion. E até o próximo vlog. Beijo!